Interessante que eu gostaria muito que existisse uma habilitação para a vida, não só para dirigir o carro, mas alguma coisa que me habilitasse, me capacitasse a viver uma vida que talvez eu possa dizer que eu sei viver bem, sei viver feliz, sei viver na paz, sei viver na vitória, sei viver em tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, sei viver de uma maneira que realmente eu sou feliz, faço as pessoas felizes e nessa jornada eu tenho uma habilitação que me capacita a isso. Eu acho que ninguém é perfeito. A gente vai ter uma multinha aqui, vai ter uma outra multinha ali, vai ter talvez uma reclamação, mas o nosso desejo é sempre ir aprimorando, é sempre ir revisando a nossa maneira de viver para que a gente possa ter. E é interessante que existe uma habilitação para a vida. Existe uma forma de você se habilitar, estar preparado, estar realmente pronto para poder viver uma vida como Deus quer que você viva. Deus não quer que nós venhamos a viver uma vida infeliz, triste, derrotada, sufocada, angustiada, adormecida, sem prazer, sem alegria. Deus quer que nós tenhamos a habilidade na nossa vida, tenhamos uma CNH de Deus, para que possamos viver tudo aquilo que Ele veio nos fazer viver. Nos trazer paz, nos trazer alegria, nos trazer comunhão, nos trazer direção, reorganizar a nossa vida, purificar a nossa vida, endireitar a nossa vida. Então Deus tem uma habilitação. Deus tem uma forma de habilitar a nossa vida de tal forma que eu consiga viver uma vida vitoriosa, uma vida próspera, uma vida de vitória. Eu não preciso viver batendo, eu não preciso viver em acidentes, eu não preciso viver de uma forma agoniada, triste, deprimida ou sem razão para viver. Não, Deus tem uma habilitação para cada um de nós, para que nós possamos viver de uma maneira ampla, magnífica e perfeita, como Ele quer que nós vivamos. Ele é o Deus da esperança, Ele é o Deus da vitória, Ele é o Deus da alegria, é o Deus do perdão, é o Deus da graça, é o Deus que quer cumprir, fazer a sua vontade através de nós. É o Deus que nos preenche, é o Deus que nos realiza, é o Deus que nos motiva e nos inspira, e Ele quer nos habilitar. Eu não sei se você quer entrar na autoescola de Deus, e isso está na Bíblia, a forma em que Deus habilita para que nós possamos viver de uma forma plena, feliz, alegre, realizada, consertando os erros que cometemos, fazendo com que possamos acertar mais e viver muito mais tudo aquilo que Ele tem para nós, quando nós entendemos que Deus, como a nossa CNH, pode nos preparar, nos capacitar, nos ensinar a viver tudo isso. Isso não acontece por acaso. Essa intimidade com Deus, essa felicidade com o Senhor, essa plenitude de vida não vem por acaso, como também aprender a dirigir não vem por acaso. Eu lembro quando eu comecei a querer aprender a dirigir, eu ia lá no estacionamento do carro do meu pai, né, que na época era um Fusquinha, e Fusquinha era um carrão, né, pastor? Fusquinha era um carrão, hoje não é nada, né? E eu lembro que eu ficava alisando o carro, né? Tá, só eu lá no estacionamento, fora da nossa casa, a nossa casa não tinha garagem, era no estacionamento, eu ficava alisando. Aí depois de alisar o carro, eu entrei no carro, né? Aí depois que eu entrei no carro, eu liguei o carro. Vocês podem imaginar o estrago que eu fiz no carro do meu pai. Sem saber dirigir, bati no poste lá e foi aquela coisa doida, né? Se você não está habilitado para a vida, é isso que vai acontecer. Você pode até querer, você pode até desejar, ter vontade, ficar ali perto, mas se a habilitação, se o conhecimento que você precisa para viver isso, você não tem, com certeza você vai se decepcionar. Não adianta ficar lisando a igreja aqui, não adianta ficar lisando a Bíblia, não adianta ficar lisando o ensinamento, a compreensão, de vez em quando eu vou, de vez em quando eu faço, de vez em quando eu participo, porque isso não habilita você a viver a plenitude que Deus quer te dar, que Deus quer que você tenha, né? E interessante que o maior ensinador, a pessoa que mais ensinou, que mais escreveu, que mais comentou sobre essa habilitação, foi o apóstolo Paulo no Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos esse professor habilitado que está habilitando outros. No Novo Testamento nós temos livros
Nós temos conteúdos de alguém que conheceu a Jesus, experimentou na sua própria vida. Lógico, num primeiro momento ele caiu do cavalo, não estava nem habilitado a ficar no cavalo, né? Mas no segundo momento ele se levantou e se restaurou e teve uma nova vida. E agora ele ensina, ele habilita outras pessoas, através das suas cartas, através dos seus ensinamentos, de como uma pessoa pode viver plenamente tudo isso. E um dos seus discípulos, um dos seus alunos, uma das pessoas que participaram desse momento de ensino e de aprendizado é Timóteo, que foi habilitado, aprendeu-se a habilitar com Paulo para que pudesse viver toda essa dinâmica. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Nós vamos ver um instrutor, que é Paulo, nós vamos ver um aluno, que é Timóteo, nós vamos ver um instrutor que tem toda a capacidade e orientação de saber nos habilitar para a vida, e agora está habilitando esse jovem Timóteo para que ele também possa viver, ter a plenitude, e realmente alcançar a salvação, ter a capacidade de poder viver toda essa vida. Veja que interessante, entre muitas coisas que Paulo ensinou a Timóteo, entre muitas coisas que Paulo recordou a Timóteo, as coisas que eram essenciais para que ele pudesse ter a habilidade de viver essa vida, existem alguns pontos que são muito gostosos. Eu gosto dessa parte porque essa parte ele fala de família, ele fala de aprendizado, ele fala de lembrar as coisas, de buscar as coisas, e eu vejo isso de uma forma muito essencial. Aqui está a essência de um bom aluno, do que ele precisa aprender para se habilitar a viver a plenitude que Deus tem para a vida dele. Interessante que no versículo 14 do capítulo 3 de 2 Timóteo, começa assim: quanto a você, porém, ele está falando agora, Paulo para Timóteo, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto ou habilitado, plenamente preparado para toda boa obra. Quando ele fala boa obra, não é só algo que eu faço de bom. Essa boa obra, ele está se referindo a uma vida plena, a uma vida completa. Não é só atitudes que eu vou fazer se realmente eu cumprir todas essas coisas. Ele está falando de que a minha vida vai ser uma obra perfeita, uma obra boa, alguma coisa de bom em mim vai surgir. Não importa que tipo de vida você está vivendo agora, não importa de que tipo de vida você tenha, ou qual seja a sua história, o seu presente, mas uma coisa é certa: quando você se habilita, quando você realmente conhece aquilo que pode te capacitar para viver essa vida, você começa a viver algo novo e diferente, um novo nascimento, uma nova vida, uma nova obra acontece na sua vida. Deus desconsidera tudo aquilo que já passou. Deus perdoa e limpa as nossas vidas de todas as mazelas, tristezas, depressões, doenças, vícios. Ele nos limpa e nos purifica de tudo isso, e por isso que Ele morreu na cruz e derramou o seu sangue já. Ele não vai fazer isso, Ele já fez, Ele já perdoou. Sou eu que tenho que tomar posse, e sou eu que preciso desejar, sou eu que preciso buscar essas coisas que o Senhor já tem para mim. Ele já tem, Ele não vai preparar. Não é uma coisa de futuro, é uma coisa de presente na sua vida hoje. E hoje você pode desejar ser uma obra boa, você pode desejar ser uma obra-prima, você pode desejar ser uma pessoa habilitada a viver tudo aquilo que Deus tem para você. A recomendação de Paulo a Timóteo, ele coloca assim que ele deveria relembrar, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu. Então, a ideia de permanecer é a ideia de insistir. Timóteo, não desista, não pare no caminho,
Não deixe as coisas mais ou menos feitas, você permaneça, fique firme, fique constante naquilo que você já está aprendendo, de quem você aprendeu, das coisas que você está vendo agora e das coisas que você irá aprender. Uma das coisas que é importante é a nossa persistência. Não desistir. Por que eu não desisto? Porque eu sei que meu Deus não desiste de mim. Por que eu não desisto? Porque eu sei que meu Deus tem isso para mim, e eu preciso persistir para alcançar. E a vitória já é minha, a vitória Deus já me deu. O meu trabalho é persistir, é insistir, é estar presente, é estar convicto, é buscar. Deus já fez aquilo que era mais difícil, o milagre, a vitória, o sucesso. Eu só preciso permanecer. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. E aqui ele está falando, olha, isso que você já aprendeu, está aprendendo, as coisas que você já viu, está vendo, você sabe de quem aprendeu. Você conhece o endereço. No endereço de Timóteo era um endereço específico. Ele havia aprendido com a mãe, com a avó. O pai de Timóteo não era judeu. Nem sabemos se o pai de Timóteo estava vivo nesse período da sua vida. Mas a presença da mãe, a presença da avó na vida de Timóteo, levando ele enquanto criança a conhecer as coisas de Deus, era um valor inestimável, um valor importante, um valor essencial. As crianças da nossa igreja não é a igreja do futuro, é a igreja do presente, é a igreja do agora. As crianças não vão precisar de nós quando crescerem, vão precisar de agora para crescerem. Por isso que Paulo enfatiza a importância da criança, a importância de Timóteo ter aprendido esses valores já na sua infância, com sua avó, com a sua mãe, porque é na infância, e provavelmente ele tem aprendido na faixa dos 5 anos de idade, que é quando os judeus, eles colocavam as crianças já para aprender a lei, aprender a orar. Então as crianças com 5 anos de idade, na cultura judaica, elas já são instruídas, já começam a se instruir. Por isso que são todos inteligentes, porque desde pequenininho já começam a não só aprender a ler, a escrever, a meditar, mas também a conhecer a Deus. E foi nessas circunstâncias que Timóteo começou a se habilitar. Ele começou a ter tudo aquilo, a começar a ter aquilo que ele precisaria para viver essa obra plena, essa obra completa de Deus. E Paulo fala, olha, não se esqueça que você aprendeu isso. Eu gosto de trabalhar muito esse tema da criança, minha esposa é especialista em criança, e a gente sabe que como uma criança é importante no reino de Deus. É importante não só porque ela, como eu falo, não é futuro, é presente, e ela faz a igreja de hoje, ela é a igreja de hoje. Vocês estudaram nesse período da escola dominical a vida de Samuel, e viram a importância de Samuel, como ele foi essencial desde criança. Desde criança, não só no sentido de que ele era uma promessa vinda, não só no sentido que ele realizou o desejo de uma mãe, mas ele foi usado por Deus desde criança para trabalhar com Eli. Lembra? Quando Samuel é visitado por Deus, ele não entende aquela experiência, ele procura o profeta Eli, ele olha, quando te perguntarem de novo, pergunta quem é, e aí Samuel se relaciona, conhece a Deus de criança, e Eli vai lá e fala, o que Deus falou com você? O que o Senhor falou com você? Ele reconhecia e sabia que Deus estava falando através daquela criança. Deus fala através das nossas crianças. Deus tem uma palavra para cada um de nós. Eu me lembro, vou falar rapidamente, quando eu estava no leito de morte, tive um câncer e ali no hospital, uma criança, entre muitas visitas, uma criança me visitou, uma criança tímida, uma criança assim que não tinha o costume de falar ou se pronunciar, mesmo dentro da sua casa e do seu lar, era uma pessoa extremamente assim, bem humilde, bem tímida. Ela pediu licença para sentar na minha cama no hospital, antes da minha cirurgia, e ela me trouxe uma palavra de Deus. Os pais ficaram apavorados, As pessoas disseram, mas como uma criança vai querer dar aula para o pastor, ensinar o pastor? Mas aquela criança foi usada como profeta de Deus e trouxe uma palavra, o Senhor não vai morrer,
essas coisas não vão acontecer. E ela começou a ler a palavra de Deus para mim, começou a vivificar a minha vida, e eu saí daquele estado de quase morte para a vida e muita vida. Graças a Deus já se passaram 10, 12, sei lá quantos anos, e eu estou aqui e quero viver muito mais para a honra e glória do Senhor. Deus usa as crianças quando nós as ensinamos, quando nós as valorizamos, quando nós trazemos elas para o centro. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. E aí ele coloca, o que Timóteo aprendeu desde criança? O que nós temos que continuar aprendendo? Quais são as lições que nos habilitam a viver uma obra-prima, a ter uma vida magnífica, uma vida linda? E aqui o versículo 16, ele coloca o que Timóteo havia aprendido e que precisava continuar aprendendo, aquilo que ele viu não só na mãe e na avó, mas na própria vida daquele que estava ensinando Paulo, através do seu exemplo, dedicação, sofrimento. E Paulo resume no versículo 16 as capacitações que nós precisamos ter para vivermos essa vida plena. E o versículo 16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Então, quando ele diz toda a Escritura, ele tinha em mente o Velho Testamento, ele tinha em mente alguns livros que já estavam sendo produzidos ali, que manifestavam a vontade e o desejo de Deus. E toda essa Escritura, ela é inspirada, quer dizer, ela foi dada por Deus. Deus inspirou homens para que eles pudessem produzir esse livro magnífico que contém e é a palavra de Deus para cada um de nós. E ele coloca, toda ela é inspirada por Deus. E útil para o quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto ou habilitado, plenamente preparado para toda boa obra. Essa Escritura inspirada, quando eu aprendo e entendo que ela vai me ajudar no sentido de reprimir algumas coisas, corrigir algumas coisas e me instruir para outras coisas, eu vejo que aqui está aquilo que eu preciso para ter a habilidade para viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Está nas Escrituras sagradas, no ensino, no aprendizado, na busca da palavra de Deus. Ela vai me habilitar a isso. Não adianta eu chegar perto das Escrituras, não adianta eu ter uma Bíblia, duas Bíblias, se eu não a leio, se eu não a estudo, se eu não pesquiso, se eu não procuro entender aquilo que Deus tem para mim. Muitas pessoas às vezes leem a Bíblia por ler e acham que lendo a Bíblia Deus vai falar com elas. Não, eu preciso querer que Deus fale comigo. Muitas pessoas às vezes têm as Bíblias ali, várias Bíblias ou uma Bíblia em casa, e acreditam que aquela Bíblia aberta no Salmo 119 vai ter algum efeito mágico na vida dela. Não, aquela Bíblia tem que sair daquela estante, vir para a mesa, e eu preciso querer ouvir a Deus, saber o que Deus quer da minha vida. Não é simplesmente ler a Bíblia, mas é buscar o que Deus quer falar comigo, como o Senhor quer falar comigo. Não é verdade? Muitas vezes a gente fala, Deus fala comigo, Senhor fala comigo, né? Às vezes você vai fazer uma dívida na Casa Bahia, eu vou perguntar para Deus se eu posso fazer ou não. Deus fala, posso fazer ou não? Se o Senhor não falar nada, eu vou fazer. Eu estou entendendo que é a sua vontade, né? E aí Deus não fala nada. Então é a vontade de Deus, eu vou e eu faço. Não é assim que Deus se manifesta. Não é dessa maneira. Eu preciso deixar que a palavra entre na minha vida. Eu preciso deixar que o Espírito Santo opere em mim, para que tudo isso seja revelado a cada dia, a cada passo, nas decisões que eu vou tomando. E essa paz que nós temos em Deus somente, que nos dá o discernimento da vontade e da voz de Deus para as nossas vidas, nos guia através da orientação da sua palavra, daquilo que eu sei que eu posso, do que eu não posso, daquilo que eu devo, aquilo que eu não devo, porque eu conheço a Bíblia e sei o que Deus está falando. E para aquele momento eu entendo aquilo que Deus já tem falado e conversado comigo, e eu tenho paz no coração. Porque aquilo que eu preciso, a cartilha que eu preciso, o conteúdo que eu preciso está dentro de mim. Escondi a sua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E nós precisamos entender que esse esconder não é esconder de desaparecer, mas é de guardar como preciosidade.
e usar à medida em que eu vou tendo necessidade, e essa palavra vai se tornando vida, vai trazendo vida a nós. Veja, quando nós nos dispomos a buscar essa habilidade de viver assim, nós não só trazemos essa habilidade, essa vida em nós, mas trazemos essa vida nas pessoas que nos cercam, nos nossos familiares, nos nossos amigos, nos nossos contatos, porque é assim que Deus opera. Deus não é um Deus egocêntrico ou egoísta, mas Ele quer que nós venhamos a compartilhar. E o culto ao Senhor é isso, Deus compartilha a sua graça, o seu amor e o seu perdão a cada um de nós, porque a sua palavra é reverenciada, a sua palavra é querida, a sua palavra é desejada, a sua palavra não é somente lida ou aberta, mas ela é estudada, meditada, trazida para dentro, porque quando eu preciso dela, ela vem. Quando eu preciso da voz de Deus, ela vem. Quando eu preciso da força de Deus, ela vem, porque a sua palavra está em mim. Ela me fortalece, ela me guia, ela me dirige, ela me dá o norte em que eu preciso, ela me habilita para viver essa obra-prima. Você pode ser uma obra-prima de Deus. Você pode viver essa vida, como diz assim, uma boa obra. Porque boa para Deus, para nós é excepcional. E é isso que Deus tem para cada um de nós. Mas para isso nós precisamos ser perseverantes. Paulo começa assim: quanto a você, porém, permaneça. Porque na hora que você precisar, Deus vai estar ali. Na hora que você necessitar, o Senhor vai estar ali, pronto para te ajudar. Porque você permaneceu, Ele vai honrar a sua palavra, Ele vai honrar a sua vontade e vai fazer de você uma pessoa mais do que vitoriosa, uma pessoa realizada e feliz, uma pessoa bem-aventurada, quer dizer, uma pessoa mais do que hiper feliz. Deus tem esse poder e tem essa vontade. Não é só uma vontade, isso é vontade de Deus te fazer feliz. Não é só um desejo seu querer conquistar e vencer, é vontade do Pai que você seja um vencedor. Mas para isso, eu tenho que permanecer. Para isso, eu tenho que me habilitar, através do conhecimento da Bíblia, através dos ensinamentos da palavra do Senhor, através de tudo aquilo que Deus faz quando nós nos cercamos daquilo que é seguro. Não há nada mais seguro nessa vida do que a palavra de Deus, que é vida, que é viva, que é eficaz, que é poderosa para trazer milagres. Eu lembro daqueles 2 discípulos que estavam passando e tinha aquela pessoa que tinha uma situação de aleijado, não conseguia andar, e em nome de Jesus fez. A palavra fez com que ele viesse a andar. A palavra do Senhor fez que o mundo viesse a existir. Se essa palavra tem esse poder, imagine essa palavra na sua vida, o que ela pode fazer. Não tem barreiras para Deus, não tem pecado grande para Deus, não tem vida já perdida para Deus. Deus pode restaurar, Deus pode renovar, Deus pode trazer coisas novas e vivas para vocês. Só depende de nós queremos nos habilitar. E eu fico feliz de vocês estarem aqui essa noite, porque é uma forma, Senhor, queremos nos habilitar, queremos aprender, queremos ouvir, né? Quero ouvir o pastor Fernando por mais 5 horas agora, Senhor. Traz a tua palavra para nós, porque eu quero viver tudo isso que o Senhor tem para mim. Mas eu não preciso falar 5 horas, né? Deus está falando uma eternidade para vocês, e vocês têm essa facilidade de ter a palavra do Senhor.